E a população do estado do Piauí, em vários pontos, está chegando a essas conclusões. Onde é que se pode tirar a máscara? Quando pode? Estamos confortáveis ou não estamos? Enfim. Agora existe em Teresina autorização para não utilização de máscaras e do estado do Piauí a não utilização de máscaras em ambientes abertos e semiabertos. Mas como nós chegamos a essa condição? Como é que nós conseguimos superar esses casos de Covid-19? Nós estamos recebendo o doutor Bruno Guedes, está aqui com a gente. Doutor Bruno, boa tarde, seja bem-vindo. Pesquisador da Universidade Federal do Piauí, doutor Bruno Guedes vai trazer para nós informações a respeito desse assunto. Esse comportamento da Covid-19 no estado pode ser percebido graficamente? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que nos assistem aqui. É um prazer estar aqui, depois de quase 2 anos dessa pandemia, trazendo agora notícias boas, né? Que a gente pode ver, inclusive, nos gráficos que a gente vai mostrar por aqui. Tá, aqui nós vamos falando sobre incidência de casos, né? De Covid-19. Perfeito, Joelson. Aqui a gente tem a incidência de casos no Brasil. Como é que a gente avalia a situação no Brasil? E aí, nesses 2 anos, a gente observa, né, que essa onda de casos tem uma onda inicial, que nos outros países foi quase um pico, né? Uhum. No Brasil foi um morro. A gente teve uma onda sucessiva de casos durante muito tempo, durante o período de 2020, que é essa primeira ondinha aqui, esse morro em 2020. Isso em abril de 2020. Começa lá em abril de 2020. Começa em abril, né? Tá. Aí a gente viu os casos no mundo, viu que chegou no Brasil e viu a grande onda em 2020. Depois veio uma onda em 2021, pensamos que teria passado em 2020 para 2021. Tivemos aquele caso em Manaus, que começou em Manaus, se alastrou para o resto do Brasil em 2021, também com um problema muito grande. Tá. Isso, número de casos. Agora, olha a diferença para 2022. Aqui. A onda, o paredão que a gente chama de casos de Ômicron. Tá. Então, eu posso dizer que aqui, quando teve uma onda um pouquinho maior ali do que julho de 2020, foi aqui em abril de 2021, aqui foi onde se concentrou aquele problema de Manaus. Isso, Manaus, e se alastrou para o resto do Brasil, que a gente viu falta de leitos, inclusive, no Piauí também. Internações, tudo provocadas por essa onda da Covid aqui. Aí aqui teve um super pico. Exato. De Covid. E se a gente comparar esse número de casos com óbitos, a gente vai ver um padrão diferente. Qual é? Deixa eu ver lá. Vamos ver agora óbitos. Olha a diferença daquele último pico de casos que agora está vendo aqui. Óbitos. Aqui é a mesma comparação no mesmo tempo, período, né? Brasil também. Tá, agora então, a diferença desses óbitos de 2020 para os óbitos de 2021, foi aquele caos que a gente teve no Brasil todo, o Brasil todo com um mapa vermelho de UTIs lotadas em 2021. Agora a gente teve um pico de casos, mas óbitos a gente não viu. Foi baixo. E nós estamos passando por isso aqui, inclusive também no Piauí. E está desaparecendo. Quer dizer, aqui foi quando nós tivemos aquele pico de casos lá de Manaus, excesso de mortes aqui. E aqui, aquele pico de casos que teve no Brasil, muito poucas mortes. Exatamente. O que aconteceu nesse período aí de janeiro de 21 para cá, que fez com que o pico de casos fosse gigantesco e o de mortes muito baixo? Perfeito. Acho que a população já tá alerta e já sabe mais ou menos a resposta, né, pessoal? É a vacina. A vacinação teve nesse período, a gente teve muita gente começando, a população cada vez mais vacinada com primeira e segunda dose. Se a gente for para o Piauí, para nosso estado, a gente vai ver... Então, gráfico do Piauí, pois não. A gente vai ver realmente que isso também refletiu no Piauí. Mesma coisa aqui, ó, número de casos aqui no Piauí. A gente tem a primeira onda, temos a segunda onda também severa. Tá. Agora, a vacinação... No Piauí começa a chegar, aqui nesse morrinho lá embaixo, ó, aqui embaixo, a gente começa a chegar a 60%, 70%, 80% de vacinados no Piauí. E a gente vê que a gente tem essa onda Ômicron bem grande, mas ela não se reflete também grande com o número de óbitos. Certo. Então, eu até chamo a atenção, doutor, o gráfico do Piauí parece muito com o do Brasil, né? Isso. No movimento de número de casos. Aqui nós estamos falando de casos, né? Não é isso. De casos. Vamos, se a gente for para óbito, a gente vai ver um pouco menorzinho ainda. Tá. Olha lá o número de óbitos lá. Essa onda de óbitos aqui foi em que período? Foi abril de 2021. Abril de 2021. O pico aqui. Aqui a gente tinha em torno de 20 óbitos por dia. Em abril de 2021 e 2020. Em 2021, a gente tinha em torno de 40 óbitos por dia. Agora, mesmo com aquele paredão de Ômicron, a gente teve em torno de 10 óbitos por dia no finalzinho de 2022. Tá. Volta então ao gráfico anterior do Piauí, que é o número de casos. Tá aqui, ó. Número de casos, olha aqui onde é que chegou, né? Na média variável, média móvel aqui, ou na média diária, né? Média diária. Bem alto, ó. Você pode ver aqui no gráfico. Agora bota o de mortes. De mortes,
Aí já vai lá para baixo. Lá para baixo. E aí, nesse período aqui, a gente tem a vacinação, né? E é importante as matérias anteriores para o reforço dessa vacinação. Então, a gente tem aí muita gente já com primeira e segunda dose com 70%, 80% de vacinados, mas a gente ainda tem um pico de óbitos, né? Se a gente fosse esperar a mesma quantidade de óbitos sem vacina, olha o caso que a gente teria, né? Mais ou menos. Mas a gente teve muita gente que se infectou com Ômicron e tem uma imunidade, e teve muita gente com a vacinação. Então, aí fica novamente um reforço, né, para a gente voltar agora para a terceira dose, para a gente ver esse morrozinho cada vez menor. E a gente chegou a uma notícia boa ontem, que foi de 0 óbitos, né, em 24 horas. E a média móvel a gente espera que venha cada vez mais para chegar até 0, né? Aí eu pergunto para o senhor, aqui está a informação, média móvel, 0 óbitos. Isso. O que significa média móvel? Qual a diferença de média móvel para casos de mortes por dia? Pronto, num dia a gente pode ter dois óbitos, por exemplo, mas nos últimos, na média de 7 dias, a gente tem, então vamos pegar 2 óbitos por dia, a gente vai ter uma média de 2 óbitos. Certo. Mas se a gente tiver nesse um dia com 0, a média móvel dos últimos 7 dias ainda não é 0. Então, a gente tem um dia ou 2 dias com 0, mas se isso manter 0 por 7 dias, a gente vai ter uma média móvel dos últimos 7 dias de 0. E estamos construindo para essa média móvel de 0. Você acha que nós vamos chegar, então, à média móvel, ou seja, olhar para 7 dias atrás e ver que não houve morte nenhuma? Exatamente. É uma boa notícia já ver que nos últimos 2 dias não tivemos nenhum óbito. Notícias do LACEN também, a gente está vendo que tem pouquíssimos casos, e aí, consequentemente, poucos óbitos a gente vai ver. Então, a ideia é que nos próximos 7 dias a gente venha com essa nova notícia de óbitos nos últimos 7 dias e a gente vai realmente cada vez mais saindo nessas ondas e desses picos de Covid. Doutor Bruno, uma coisa que eu acho que vocês se debruçam, talvez vocês nem tenham respostas, mas é uma questão que fica para muitas pessoas da população. Hoje não se fala mais em lockdown, fechamento de atividades. O gráfico está mostrando que sem lockdown foi possível fazer esse controle com a vacina e o distanciamento e o uso de máscaras. Foi uma atitude que funcionou? Serviu para o passado? Serviu para aquele momento? Excelente pergunta, Joelson. E nesse momento que a gente está agora, o que é que a gente deve fazer, né? A gente deve se preparar para os próximos picos. É possível, a gente vê que tem uma variação muito grande com relação ao uso de máscaras e uso de vacinação. Mas o lockdown, olha a quantidade de pessoas ainda, ou óbitos, que a gente fez ainda numa época que a gente não tinha vacinação, né? Então, as medidas, elas são adicionais. Se a gente vier para um cenário desse novamente, é possível que a gente, vamos botar um alerta amarelo. Primeiro, a gente está em alerta verde, né? Estamos no alerta aí tirando as máscaras, mas se esses casos de óbitos começam a aumentar, a gente começa a botar um alerta amarelo. E aí, vamos ver como é que está a vacinação. Tem município com terceira dose para idosos, terceira dose com menos de 20%. Então, ainda para esses municípios é um alerta amarelo. Se esses casos e óbitos voltam a aumentar, a gente acende o sinal amarelo, depois acende o sinal vermelho e aí a gente vem com medidas, por exemplo, é aconselhável medidas, inclusive, com o lockdown e tudo mais. Então, depende desses cenários. O cenário que a gente está hoje é muito bom, é um motivo para se festejar, é um alívio para a nossa população, mas a gente tem essas medidas, né? Infelizmente, a gente tem esse processo de vacinação e a gente espera que siga cada vez mais avançando para a gente ver esses resultados cada vez mais próximos ali ao 0. De 2020 para cá, de abril de 2020 para cá, é o melhor de todos os cenários que nós já tivemos? Desde quando a gente começou esse cenário, né, a gente vê que nesses óbitos é o cenário mais próximo dessa curva, né? Então a gente chegou a ter aquele ali na época de outubro, né? Por aqui. A gente vê que tem uma época melhor, que é alívio, mas a nossa expectativa agora é que a gente não tenha, como a gente viu, né? A gente não tenha uma curva de óbitos como esses primeiro e esse segundo. O terceiro já foi bem melhor, já foi bem mais razoável e é o que a gente espera daqui por diante. É possível, como a gente está vendo como o dengue agora, é possível que ela venha, tenha uma sazonalidade. Então é por isso que é importante a gente, como população, os nossos governantes se prepararem, elaborarem planos em caso de a gente venha a ter ciclos como a gente tem o de dengue. Agora, pelo que a gente percebe, mesmo que eles venham cada vez mais moderados e tal, até ser uma coisa com a qual a gente possa conviver dentro de um comportamento prudente, claro. Mas é como disse o doutor Bruno, é a melhor das notícias. Olhar para esse gráfico aqui, quase zerando, assim como foi lá no comecinho, antes dos casos chegarem, é maravilhoso. Doutor Bruno, quero agradecer ao senhor, muito obrigado pela participação e parabenizar todos vocês que fizeram parte desse trabalho de conscientização da população ao longo do tempo, que a gente possa caminhar na direção
da pandemia como algo do passado. E eu acho que está perto disso, né? Estamos perto disso. Vamos continuar trabalhando, unir forças para que a gente veja esses resultados cada vez melhores. Muito obrigado, doutor Bruno. Muito obrigado pela participação, Joelson. Pesquisador da Universidade Federal, doutor em microbiologia. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí.